Olá, tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo desse modelo de farmacinha. Ela é super fofa, super compacta. Se você preferir, não precisa necessariamente usar uma estampa de farmacinha, pode usar uma estampa floral, uma estampa de bichinhos, por exemplo, para usar como necessaire também, fica super legal. E ela é super facinha de fazer também. Eu espero que gostem desse passo a passo. Vamos lá aos materiais. Já trouxe aqui os meus tecidos cortados, eu vou utilizar esse painel aqui que é lá da loja As Beltranas, eu trouxe ele aqui pra vocês verem. Esse painel, ele vem várias niqueleiras, né, que dá pra usar como aba também, tem várias cores. E essa estampa aqui maior, né, esse painel maior aqui, vem várias cores também, tem no preto, azul claro, o rosinha, o Tiffany que eu já fiz, e esse azul marinho também. Então vale super a pena comprar um painel assim. Quem quiser adquirir esse painel, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja As Beltranas para quem quiser adquirir o mesmo painel. E se você preferir usar outra estampa, nem precisa ser relacionada à farmácia, né? Pode ser qualquer outra estampa para fazer uma necessaire. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um molde desse formato aqui para vocês conseguirem fazer nas mesmas medidas certinho. Então já recortei aqui o painel e fixei esse painel aqui na manta R1. Então cortei aqui na manta R1 a mesma medida e costurei aqui toda a voltinha. Passei o ferro aqui para fixar o tecido com a manta e costurei a beiradinha aqui de toda a volta para deixar os dois fixos. Isso eu fiz aqui na parte da frente e na parte de trás na necessaire. Eu cortei também 2 vezes no tecido de forro, então tá aqui a mesma medida, eu cortei no tecido de forro 2 vezes. E para fazer a alça da farmacinha, eu cortei aqui uma tirinha, no mesmo tecido aqui do tecido de forro, cortei uma tirinha medindo 19 centímetros de altura por 10 centímetros de largura. E para estruturar essa alça, eu cortei aqui uma manta que mede 19 centímetros de altura por 3 centímetros de largura. Essa vai ser a estrutura aqui da alça. De um dos lados do puxador aqui do zíper, eu cortei uma tirinha de tecido também, que mede 10 centímetros por 7. E para estruturar esse puxador, cortei aqui um pedacinho de manta de 10 centímetros por 2. O zíper aqui da nossa farmacinha, eu vou usar esse zíper por metro, né, ele é número 5. Eu cortei aqui 23 centímetros de zíper. E para colocar o cursor, né, como eu vou utilizar aqui um zíper por metro, eu vou colocar o cursor depois. Trouxe aqui um zíper compatível nessa numeração aqui de zíper, né, número 5. E para enfeitar esse zíper, como eu sempre faço nas minhas peças, vou utilizar aqui um cordão de cetim de 2 milímetros. Ele tem 22 centímetros de comprimento. E vou usar essas miçanguinhas aqui também, essas miçangas de plástico. O cordão de cetim e as miçangas tem várias cores disponíveis lá na minha loja do Shopee, do Elo7 também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Tem assim estojinho, assim completo, e tem cores avulsas também. Então quem quiser adquirir, só ir lá conferir. Agora vamos para a máquina costurar. Eu vou começar costurando o zíper, então tô aqui com a parte da frente da minha necessaire, tô aqui com a parte do zíper também. Vou colocar direito do zíper com o direito do tecido, direito com o direito, e vou passar uma costura reta aqui. Como eu tô utilizando a máquina doméstica, eu vou trocar aqui o calcador da máquina pro calcador de zíper para a costura ficar perfeita. Passei aqui a costura e deixei essa parte aqui do zíper sobrando, que é por onde a gente vai colocar o cursor depois. Agora eu vou costurar o forro, então vou pegar aqui a parte do forro e vou colocar direito do forro com direito do tecido, direito com direito, e vou passar uma costura aqui em cima. A mesma costura que eu passei aqui, eu vou passar aqui na parte do forro também, só que agora eu vou passar aqui do lado da manta, porque fica bem mais fácil. Então por cima dessa costura aqui que eu já fiz, eu vou passar a costura novamente para fixar o forro. Forro costurado, agora eu vou trazer o forro aqui pra trás da manta, vou puxar o zíper aqui pra cima, então puxo ele bem aqui, e agora eu vou passar um pesponto aqui nessa parte. Então bem na beiradinha aqui nessa parte eu vou passar o pesponto pra deixar bem fixo aqui o forrinho aqui atrás e o zíper pra cima.
Pesponto feito, agora eu vou costurar o outro lado aqui do zíper. Então, vou pegar aqui a parte de trás da nécessaire, vou colocar direito com direito, alinhando aqui os dois zíperes. E vou passar uma costura aqui. Aí, alinha aqui certinho as laterais, passo uma costura reta aqui, igual eu fiz lá do outro lado. Costurei aqui a parte de cima, agora eu vou pegar aqui o forro, vou colocar direito do forro com direito, direito com direito. Aqui, se vocês perceberem, a parte de baixo, a caixinha de leite é um pouquinho maior e a parte de cima é um pouco menor. Então, a caixinha de leite que é menor, deixa pra cima. Eu esqueci de falar do outro lado, mas é a mesma coisa. Caixinha de leite que é maior, pra baixo. Aí, eu alinho aqui os dois topos. Se você preferir, você pode alfinetar aqui, pode colocar aqui os grampinhos também pra ficar tudo firme, pra ficar mais fácil de costurar. Então, coloco aqui certinho e passo a costura aqui do lado da manta, em cima dessa costura que eu já fiz pra segurar aqui o forro. Costurei aqui o forro, agora eu vou trazer o forro aqui pra trás da manta. Vou puxar aqui os dois, então vai ficar tecido exterior com forro aqui, tecido exterior com forro do outro lado. E agora aqui eu vou passar o pesponto aqui desse lado, eu já passei desse lado, vou passar aqui do outro lado. Então eu vou puxar bem o forro aqui pra trás, quando eu estiver costurando, vou puxando aqui o forro pra não ficar enrugado aqui nessa parte. Pesponto feito, agora eu vou colocar o cursor aqui nessa parte que eu deixei sobrando do zíper. Então, vou abrir aqui o zíper, vou cortar aqui um pedacinho dos dentinhos de um dos lados. E vou encaixar aqui a cabecinha do cursor. Vou deixar o cursor do zíper aqui no meio. Agora eu vou deixar essa parte aqui de lado e vou começar a costurar a alça e esse puxadorzinho. Vou começar aqui pela alça, vou dobrar ela aqui no meio. Se você preferir, você pode passar o ferro também para fazer esses vincos, né? Dobrei aqui no meio, vinquei. Aí eu vou abrir e vou dobrar aqui mais ou menos 1 centímetro para dentro. Do outro lado a mesma coisa. Aí eu vou colocar a manta aqui dentro. Então, coloquei a manta aqui dentro e vou passar uma costura aqui pra fechar essa tirinha dessa forma. Então, vou colocar aqui os grampinhos pra ficar mais fácil na hora de costurar. E agora, passo uma costura reta aqui e uma costura reta aqui. Alça costurada, se você quiser deixar ela assim, é opcional, você pode já colocar na sua peça dessa forma. Eu prefiro fazer mais 3 costuras aqui na alça pra ela ficar com esse detalhe aqui, mas ela é opcional. Pra fazer esse detalhe aqui, eu passo mais 3 costuras aqui no meio da alça. Então, passo mais uma costura aqui com a distância de um pé de máquina, aqui a mesma coisa, mais uma costura com a distância de um pé de máquina, e depois mais uma costura no meio entre essas duas costuras que eu vou fazer. Vou mostrar aqui na máquina que vai ficar mais fácil de entender. Agora eu vou costurar esse puxadorzinho que vai ali na pontinha do zíper. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui, vou dobrar no meio. E aqui vou dobrar mais ou menos meio centímetro pra dentro. Aqui eu dobrei 1 centímetro porque ela é mais grossa. Então aqui vou dobrar mais ou menos meio centímetro, vou no olhômetro mesmo. Aí eu coloco a manta aqui dentro, dobro aqui no meio e passo 2 costuras, uma aqui e outra aqui. Aqui eu só vou passar 2 costuras paralelas, uma nessa beiradinha e uma na outra. Então essa alcinha já tá pronta, eu vou costurar ela aqui no corpinho da nossa nécessaire. Eu vou deixar aqui aberto um forro de cada lado.
Aqui eu gosto de deixar essa alça maior do lado esquerdo e essa alcinha aqui do puxador, né, do zíper, aqui do lado direito. Então vou dobrar ela aqui no meio e vou costurar ela aqui no meio do zíper. Então coloco ela aqui. Aqui eu achei que a alcinha ficou muito comprida, então você pode diminuir, né, opcional aqui. Então diminuir aqui e vou costurar aqui no meio desse zíper, bem aqui. Então, eu passei uma costura bem na beiradinha aqui, esse zíper você já pode recortar o excesso dele. E costurei aqui na beiradinha também a minha etiqueta. Agora chegou a hora de fechar essa nécessaire. Para fechar, eu vou deixar o tecido exterior com a manta de um lado e o tecido de forro aqui do outro. Então, vai ficar dessa forma aqui. Aí eu vou pegar aqui os grampinhos e vou unindo aqui. Se você preferir, pode usar os alfinetes também. Então, uni aqui as duas laterais, aqui do outro lado a mesma coisa e os dois fundos. Eu vou passar uma costura aqui, aí eu pulo essa parte aqui, passo uma costura aqui, aqui eu fecho o fundo, nas laterais aqui a mesma coisa, costura aqui, pulo essa parte, costura aqui, e aqui no fundo do forro eu vou deixar essa parte aberta aqui, que é por onde a gente vai desvirar depois. Então eu vou costurar aqui, dou o retrocesso, deixo essa parte aberta, mais ou menos uns 5, 7 centímetros aqui, continuo costurando aqui. Então eu vou passar essas costuras pulando essa parte aqui das caixinhas de leite. Tudo costurado, deixei aqui essa parte aberta, que é por onde a gente vai desvirar depois. Agora eu vou fechar as caixinhas de leite aqui da parte de baixo do forro e aqui da parte de baixo do tecido exterior. Só que em um dos lados eu vou colocar essa alça aqui. Então eu vou colocar aqui do lado esquerdo, né, como eu disse, eu coloquei a alcinha desse lado, o puxador desse lado direito. Então essa alça eu vou colocar aqui do lado esquerdo. Então eu vou colocar nessa abertura aqui, eu vou colocar a alça aqui dentro. E vou fechar aqui essa abertura. Então, eu vou colocar essa ponta com essa. Aí, eu ajeito a alça aqui dentro. Coloco essa ponta com essa. Aqui, eu prefiro abrir as costurinhas, colocar um tecidinho pra cada lado dessa forma aqui, que o acabamento fica bem mais bonito. Então, abro aqui, abro desse lado também. Uno aqui os dois. Coloco um grampinho. Aí eu vou passar uma costura reta aqui, lembrando que a alça tá aqui no meio, né? Aqui do outro lado faço a mesma coisa, uno essa ponta com essa. Abro aqui as costurinhas. E lá no fundo do forro faço a mesma coisa também. E passo uma costura reta aqui, nos quatro cantos, aqui dos dois do fundo e aqui dos dois do fundo do forro. Fechei aqui os fundos, agora vou fechar aqui a parte de cima. Então, em um dos lados tem a alça, né, que a gente costurou aqui do lado esquerdo. Então, vou pegar a alça que tá lá dentro, enfio o dedo lá dentro e puxo a alça que tá aqui dentro. Tá aqui a alça, aí eu vou puxar ela pra dentro pra essa pontinha encontrar com essa. Então, tá aqui a alça. Vou abrir essa costura aqui, como eu fiz aqui na parte de baixo. Aqui tá o zíper, deixa eu aproximar aqui. Aqui tá o zíper, aí vou unir aqui o zíper. E agora eu vou unir aqui a parte do forro também. Então, vou abrir aqui o forrinho. Abro as costurinhas do forrinho também.
prendo tudo com grampinho. Aí eu vou passar uma costura reta aqui. Então, recapitulando, aqui tá o tecido exterior, a alça tá aqui no meio, o zíper tá aqui e o tecido de forro. Aqui é a mesma coisa, só que sem a alça, né? Ó, já aqui já tá até no formatinho. Tá aqui o zíper com o puxador que eu já costurei. Abro aqui as costurinhas. Abro aqui o tecido de forro. E abro a costurinha aqui do forro também. Tudo alinhado aqui com o zíper para ficar certinho. E passo uma costurinha reta aqui. Costura feita, ficou dessa forma aqui, do outro lado a mesma coisa. Agora é só desvirar aqui pela abertura que a gente deixou aqui no forro. Então a gente coloca a mão aqui dentro, abre o cursor do zíper que tá aqui no meio. Então a gente abre ele e desvira. E aqui na parte do forro, é só dobrar aqui certinho. Se você quiser, pode passar o ferro também para ficar bem alinhadinho. Vou passar uma costura reta em toda essa parte aqui para fechar esse fundo. Para enfeitar aqui o cursor do zíper, eu vou colocar aqui o cordãozinho de cetim aqui dentro do cursor. Eu acho que eu vou colocar uma miçanga rosinha e uma amarelinha, que eu acho que vai combinar bem aqui com a estampa, né? Então eu vou colocar as duas miçanguinhas aqui nos dois cetins. Aí depois eu dou um nozinho aqui pra a miçanga não sair. E como é cetim, né, eu sempre queimo aqui as pontinhas pra não desfiar. Olha que lindinho ficou as duas estrelinhas, né? Ficou muito fofo. Aqui eu coloquei dois coraçãozinhos também, ficou uma gracinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual necessaire você gostou mais, se for dessa rosinha aqui que a gente fez, ou se foi essa Tiffany aqui que eu fiz antes. Eu vou fazer as outras cores também, porque eu adorei esse modelo aqui de necessaire. Como eu disse lá no começo, né? Você pode fazer com outras estampas também, não precisa ser necessariamente uma farmacinha, né? Dá pra fazer pra necessaire, pra guardar maquiagem, lápis de cor, né? Material escolar, enfim. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber notificação dos vídeos novos e me acompanhe lá no Instagram também, vou deixar aqui o @, tô sempre por lá. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.